Seja bem-vindo. Foi traficante e desonrado, pois enganava os clientes. São as novidades do mundo cão. As polêmicas, a aceleração das falas aqui do Renato 38. Do Bostil e do mundo. O mundo jaz no maligno. E vocês vão ver, dessa vez, muitas demonstrações, inclusive do profano feminino. 1, 2, 3 e bora! É ao mesmo tempo fofoca e notícia. A vida pessoal das pessoas que têm poder para mudar a sua vida. Os negócios pessoais da família de Toffoli. Os negócios pessoais das advogadas, esposas do STF, podem ser fofoca, mas também são notícia, porque interferem diretamente na sua vida. Essas fofocas pessoais dessas pessoas vão interferir diretamente nas políticas públicas, decisões judiciais e distribuição de riqueza desse país. Eu não sou a favor de matar os traficantes. Eu sou a favor de descriminalizar e, mais importante, desregulamentar as drogas. Há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, maconha e cocaína eram legais e não eram 1/1000 do problema social que existe hoje. Você entender a terceira lei da demanda, você entende que a alta potência, o crack, os piores tipos de maconha só existem devido à proibição. Sem a proibição, não haveria inclusive violência relacionada ao tráfico. Reprimir, aumentar penas e aumentar o número de drogas apreendidas só aumenta o lucro do traficante. Nada disso vai diminuir nem o crime e nem a corrupção. O que diminui o crime e a corrupção é tirar dinheiro da atividade criminosa e trazer para as atividades reguladas e legais. Se qualquer um pudesse plantar cocaína, folha de coca ou maconha em sua fazenda, não haveria nenhuma vantagem em quem opera com violência. Não haveria nenhuma vantagem em traficantes comprarem juízes e políticos como compram hoje. Você é a favor da proibição das drogas, você é a favor de crimes sem vítimas, que foram considerados malditos e satânicos por Jesus na passagem, inclusive, dos trabalhadores das vinhas. Se alguém puder proibir o que você pode produzir e consumir em sua casa, também vai poder proibir o que você pode ter. Se você é a favor de criminalizar a droga, você também vai ter que ser a favor de criminalizar armas. Exatamente pelo fato da casa da pessoa ser sagrada e da subsidiariedade do princípio bíblico e constitucional da Constituição de 1924, o Estado não deve se meter em nada que a família e a comunidade possam resolver. O Estado não deve ter o direito de interferir em relações familiares que a família pode resolver e nem em relações comunitárias que a comunidade possa resolver. Crimes sem vítimas são satânicos. Vai financiar partidos criminosos, infiltração de juízes e delegados corruptos e a corrupção dos que não forem vagabundos ainda. Vários partidos políticos nesse país são controlados por facções criminosas. E nós vamos mostrar casos de, inclusive, delegada que foi expulsa da polícia, que está presa por causa disso. Agora, o ideal é que uma vez em 1000 seja expulsa ou que corte o mal pela raiz. Se você for a favor de crime sem vítima, além de seguir a Satanás, você está dando ao Estado o poder de te desarmar. Você não pode ter arma porque tem pessoas que acham que não é satânico, que é legítimo o governo fazer proibição de crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima para Deus. Não existe crime sem vítima para o PNA. Crimes sem vítimas são satânicos. O que você faz em sua casa não diz respeito a ninguém. O que você faz em sua vida, se não prejudicar a terceiro, ninguém tem autoridade de se meter. Enquanto for criminalizado, ele só vai financiar o vagabundo. Ele vai financiar o juiz que só fez concurso porque o PCC pagou, a delegada marmípeda do PCC e a doação de campanha e o candidato que abertamente defendem o crime. Os maiores vagabundos desse país, que são os corruptos e não os traficantes. Qual é a maior ameaça que nós temos hoje? As delegadas marmita de bandido? Os juízes corruptos, os políticos financiados pelo CV e pelo PCC, ou o drogadinho de esquina que vai existir de qualquer maneira, acreditam que é só convencer as pessoas a ter mais filhos. Não é. É um problema institucional, que só vai ser resolvido com o fim das leis feministas que inviabilizam o casamento, maximizando a putaria, aborto, oportunismo, divórcios e bastardos. Ou o afastamento delas por arbitragens privadas. Quando você afastar o estado satânico da sua vida, sua família será maior e mais forte. O comportamento dominante é aquele que será seguido pela maioria. Rapaz, a Cadepol, ela entrar, já é imoral. Ela sair da Cadepol é prova de ilegalidade. Não está havendo uma seleção real nos concursos públicos. Os concursos públicos hoje são enviesados e é facilitada a entrada de pessoas sem nenhuma vocação. Qual a solução para isso? Eu lhe dou. TAF real, de homem e mulher igual, deficiente a zorra toda. Quem não fizer 10 barras não entra, meu irmão. Já 90% dessas marmitas aqui seriam cortadas. Academia de Polícia Real, um treinamento igual para homem e mulher e que seja fisicamente extenuante. Nisso aí você já corta metade dos parasitas oportunistas. Vem cá, velho.
O trabalho é o mesmo, o salário é o mesmo, a atribuição é a mesma, o bandido vai combater é o mesmo. Então me responda, por que o TAF é diferente? Por que mulheres têm TAFs simbólicos e os homens têm TAFs reais? O resultado disso são concursos que majoritariamente mulheres entram. Por quê? Porque elas fizeram uma etapa do concurso de mentira, café com leite. TAF diferenciado é a desmoralização e destruição da polícia. A força de uma corrente é a força de seu elo mais fraco. O nível da turma é o nível do pior aluno ali. Do Flávio Bolsonaro, mendigando voto e apoio. Vocês tiveram sua chance e cagaram tudo. Indicaram petistas ao STF. Não passaram nenhuma lei combatendo o crime e obedeceram todas as ordens ilegais de quem juraram combater. E nem falei das leis feministas e indicações imorais. Se o frouxo perdeu com a máquina na mão, saúde, e antes de ser condenado e desmoralizado, como o filho ganharia? Só se fosse eleito com fraude. Você é um colaborador da ditadura. É revogar as leis ginofascistas que inviabilizam as famílias. Acabar com a paternidade involuntária e direito de bastardos. Acabar com motivações para falsas acusações. Acabar com falsas expectativas mentirosas do welfare, do Estado Social satânico. Acabar com o poder sem responsabilidade, origem de toda corrupção, como o divórcio sem culpa. Restaurar o reconhecimento dos direitos naturais e divinos, do poder pátrio e subsidiariedade, princípio constitucional da Constituição de 1824 e sagrado e divino da Bíblia. Se o amigo do amigo de meu pai, da Lava Jato, queria fazer custódia e perícia de provas, por que não fez concurso de perito criminal? Por que ele nunca passou em concurso? O estagiário de Disseu, que o frouxo ia à noite beijar na casa dele, tem tudo para ser o primeiro-ministro do STF a tomar impeachment. Se houve sexo, não tenho dúvidas de quem foi o ativo, né? Aconteceu exatamente o que o Olavo avisou que aconteceria em 2020. O plano dos filhos do Bolsonaro de acabarem com a imagem do pai, expondo todos os dias um homem cagado, fudido, sangrando, soluçando, delirando, gaguejando, mancando, chorando, cicatriz na barriga exposta, litros de soro pendurado no braço em roupinha de hospital, com a bunda de fora, cara de doente abatido e finalmente de cuecas, mostrando a bunda com a cara enfiada na pia, está funcionando. O responsável por essa destruição é certamente um gênio da comunicação e da semiologia, que sabe muito bem o que está fazendo e calcula minuciosamente o efeito de cada denúncia. Tem método. É quem mantém a moralidade ou quem apoia o frouxo, a putinha do PT, não é isso? Impeachment do amigo de meu pai é pouco. Ele não foi preso quando estava acuado, porque o frouxo fechou com ele. Nominou ao STF um comissionado dele, o terrivelmente evangélico, PGR coligado e acabou com a Lava Toga e Lava Jato. Nunca se esqueçam. Bolsonaro é o pai da ditadura judiciária. E a mãe? Adianta o que fazer delação, meu irmão? A delação do Palocci levou a quem? Aonde? A delação do cara do Odebrecht levou quem aonde? Quem se manteve boca dura, quem se manteve leal a Lula, recebeu o dinheiro de volta mesmo, tá todo mundo livre e rico. Quem desafiou essa galera, aconteceu o quê? Vale a pena fazer delação contra essas pessoas nesse país? No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Inclusive, eu quero que você poste quem é a delegada do ano. A delegada que diz que não tem o que fazer e passa o dia no tarô online. A delegada que conduz e ameaça de prisão o Uber por não querer trabalhar de graça. Ou a delegada presa por ser marmita do PCC. Vote aí. E se você não for mentiroso, se você não for hipócrita, se você não for bufa fria, caso contrário, ficará claro que você é um mentiroso, né? A origem de toda corrupção é a separação de controle e propriedade. Toda vez que você bota dinheiro seu na mão de alguém que não perde nada se você se fuder, você vai parar nesses gurus do mercado convencional que vão mamar comissão enquanto você paga para ser sodomizado. Autocustódia muda a relação de pai e filho, homem e mulher e governantes e governados. Nenhum vagabundo, nenhum justo perseguidor, nenhuma esposa adúltera. Ninguém vai tocar seu dinheiro se não lhe honrar. Um abraço e minha honra. Chega de pancadaria e xingamento. Vamos deixar o Renato 38 falar de um assunto um pouco mais leve. Religião. 100%. Se você estiver aberta, vai aparecer. Amém. Você tá aberta? Tô sempre. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Uma experiência pessoal pode revelar verdades universais. Por exemplo, vamos dizer que Deus aparece pra você e tem uma conversa com você revelando coisas que você gostaria que fossem reveladas e diz assim, olha, você quer que eu prove que eu existo? Vai em tal lugar, faça tal coisa que vai acontecer isso. Sinais mesmo de coisas físicas que acontecem. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. E tinha um cara que tava fazendo o caminho de Santiago e foi acusado e ia ser condenado à morte, não é isso? E ele pede a Deus que mate ele antes do dia seguinte, pra que ele não morra como um vagabundo. Aí Jesus aparece no sonho e diz assim, olha, você tava numa missão em meu nome, não é isso? Então eu vou segurar a sua. Você vai dizer ao julgador que vai aparecer um sinal incontroverso do meu poder e da sua inocência. No nome de Jesus, eu recebi uma mensagem de Jesus em sonho que afirmava que na hora que eu afirmasse a minha inocência, ia haver um sinal incontroverso da intervenção divina e da minha inocência. A galera deu risada e a galinha assada na mesa regenerou e cantou.
Existem coisas extraordinárias. Tem pessoas que veem um milagre a cada nascer do sol. Tem pessoas que veem milagre a cada casamento. Tem pessoas que veem milagre no nascimento. E tem pessoas que precisam de milagres. Você pode pedir sinais e os sinais vão ser dados. Mas se você ficar buscando uma explicação mais complexa do que a realidade, você tá indo contra a navalha de Ocrã. Então, eu entro em qualquer igreja no dia de domingo que estiver perto da minha casa, inclusive católica. Eu reconheço Jesus. Quem salva a igreja é Jesus. Não vai se modificar um tio, uma vírgula da minha lei, não é isso ou não? Sim. Quem é que fala mais? É o Êxodo 22 ou é o código assinado aí por, como é o nome, Renan Calheiros, esses caras, hein? A Bíblia é clara que as maldições, elas são hereditárias. As maldições são hereditárias. Você vai herdar as doenças venéreas dos seus pais, não é isso? Eu lamento, é a realidade das coisas. Se você não aceita a realidade das coisas, se você não aceita a realidade das coisas, você serve a quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus. Tudo. A natureza das coisas é que as maldições são hereditárias. Eu lamento. Eu nasci deficiente. Você lembra quando Jesus sai do templo, o cara tá cego lá e perguntam a ele é cego porque o pai dele pecou ou porque ele pecou? Você lembra dessa passagem? A conclusão é que se ele não fosse cego, ele não seria testemunha de quem sou eu. E aí ele cospe e tal e cura o cego. E é o cego testemunha que ele não vai afirmar se ele é Messias, mas ele pode afirmar que ele tem poder e cura. O que você considera um prejuízo pode ser o seu maior ativo. E contra isso é contra o mundo, é contra Deus. Essa é a natureza das coisas. Você não pode... O principal artigo das ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano, de um cara chamado Frederick Hayek. Você já ouviu falar nesse artigo? É cada um de nós escolher se vai querer servir a Deus ou o diabo. Se você quiser servir a Deus, você vai renunciar à sua vontade de ser Deus, inclusive, e manipular como é a natureza das coisas e obedecer à vontade dele. Se você quiser desobedecer, é lago de fogo, fisicamente, financeiramente e no espiritualmente. Isso. Se eu acreditar em Deus e for mentira, o que é que eu perco? Se eu me santificar a cada dia e eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um colega de trabalho melhor, todo mundo só ganha com isso, inclusive eu, né? Se eu não for salvo no final, paciência, eu nunca mereci ser salvo. Agora, se eu não acreditar em Deus e Deus existir, o que é que eu perdi? Perdeu tudo. Algo inimaginável de valor que eu não consigo nem conceber, né? Perdeu tudo. Então vale a pena acreditar nisso, mesmo que seja mentira, né? Com certeza. Vale a pena você, naqueles momentos de fraqueza, pensar nessa aposta. Dizer, meu Deus, não tem nada. Você é tão misericordioso que não existe nenhuma alternativa se não seja entregar, que seja feita a vossa vontade, não é isso? Mas isso é o principal. Na hora que você aceita Jesus, mudava tudo, não é isso? Todas as decisões da vida mudavam, não é isso? É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Na hora que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você renuncia a toda dor, a toda ansiedade, a todo sofrimento. Você começa a cultivar uma coisa dentro de você que é gratidão. Um conselho que eu dei, que se popularizou muito na internet, é não coma ninguém que você não quer engravidar. Você já ouviu essa? Rapaz, geralmente é o maior erro da vida do cara, né? Hein? A maioria vai pro inferno. Qual foi a igreja que salvou o bom ladrão? Jesus, tem amplamente documentado muçulmanos dizendo que Jesus foi em sonho a eles e salvou eles. Qual a igreja que salvou esses caras? Foi Jesus, porra. Ou não? Chegamos ao fim aqui de mais um episódio, mais um corte, mais um assunto aqui. Mais um vídeo. E dessa vez não deixamos a nossa opinião, porque, enfim, né? Não é sobre nós. É apenas um vídeo para você analisar. Fui!